Olá, a aula de hoje é de Direito Internacional e nós abordaremos hoje os tópicos da seção 2.2, que é o Estado em face do Direito Internacional Público. É bem interessante que logo aqui no começo, no item Diálogo Aberto, é colocada uma situação que envolve nacionalidade, que envolve pessoa que é expulsa de um país, que envolve aquela situação onde a pessoa não tem nacionalidade, que é a situação de apátrida ou apátridia. E então é bem interessante esse tópico, que a gente vai rever aqui alguns conceitos, elaborar algumas novas reflexões sobre nacionalidade, sobre o direito do estrangeiro, e sobre os critérios para oferir a nacionalidade e no Brasil e outros assuntos relevantes a isso. Vou passar. Eu sei que nós já estudamos em direito constitucional o conceito de nacionalidade, mas aqui é muito importante que a gente retome esse conceito para que seja possível a gente elaborar as reflexões e aprendizagem necessários neste capítulo, neste tópico. Então, a nacionalidade é a qualidade inerente a pessoas e que lhes dá a situação capaz de identificá-las na atividade. Desse modo, nacionais são as pessoas submetidas à autoridade direta de Estado, que lhes reconhece direitos e deveres e lhes deve proteção além das suas fronteiras. Então, a nacionalidade, deste conceito, a gente já tem que a nacionalidade é um vínculo, é um liame jurídico existente, havido entre a pessoa e o Estado. Qual é a consequência disso? O Estado ele vai vincular essa pessoa a ele e vai protegê-la dentro dos seus limites territoriais e fora deles. Por exemplo, nós somos brasileiros. Então, nossa nacionalidade é a nacionalidade brasileira. Por que nós somos brasileiros? Porque o Brasil tem uma série de requisitos para considerar que uma pessoa seja considerada brasileira e nós preenchemos esses requisitos. E qual é a consequência disso? A consequência é que, tanto dentro do Brasil como fora dele, nós estamos protegidos pelas leis e pelo aparato jurídico que o Estado brasileiro tem. Então, por exemplo, quando eu viajo para um outro país, a depender das relações diplomáticas que o Brasil mantiver com determinado lugar, vai ser necessário que a gente tenha visto. Em outros lugares, não vai ser necessário que a gente apresente visto. Toda vez que nós formos viajar para outro país, é importantíssimo que a gente saiba onde fica o consulado do Brasil naquele país. Por quê? Porque diante de qualquer adversidade, de qualquer problema que nós, porventura, venhamos a sofrer, a suportar, nós teremos o Estado brasileiro a nosso favor. Nós teremos o Estado brasileiro contribuindo para que a gente consiga resolver os problemas. Uma situação típica, a pessoa viaja, vamos imaginar que ela tenha viajado para os Estados Unidos. Aí aconteceu algum problema e ela foi lá, perdeu o passaporte. O que ela vai fazer? Ela vai ter que necessariamente ir até o consulado brasileiro nos Estados Unidos para verificar quais são as medidas cabíveis e assim por diante. Então, é muito importante que a gente saiba que a nacionalidade é um vínculo estabelecido entre um Estado, entre um país e uma pessoa, e que esse vínculo serve para proteger a pessoa tanto dentro do território como fora dele. Então, somos brasileiros, somos brasileiras dentro do Brasil e também fora dele. Agora, nem todas as pessoas têm essa proteção. Antes de passar para a situação da pessoa que não tem essa proteção,
é importante entender que, de acordo com o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a nacionalidade é um direito fundamental, ou seja, um direito de todos e um dever do Estado. No entanto, existe alguma controvérsia doutrinária sobre o assunto. Eis que a Convenção de Haia, de 1930, e a Convenção Europeia sobre Nacionalidade estabelecem a concessão de nacionalidade como uma faculdade e não como um dever dos Estados. Entretanto, caminha-se no sentido de reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade, de forma a evitar a apatrídia. A apatrídia é a situação daquela pessoa que não tem nenhum vínculo com o Estado. Ela não é nem brasileira, nem portuguesa, nem argentina, nem chilena, nem francesa, nada. Ela não tem nacionalidade. Aqui no Brasil, a nacionalidade é considerada um direito fundamental, tanto é que está prevista no artigo 12 e seguintes da Constituição Federal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o Estado brasileiro entende ser de fundamental importância determinar elementos, requisitos para criar um liame, para criar um mecanismo jurídico de proteção àquelas pessoas ditas consideradas brasileiras. Vamos à situação de apatrídia, ou apátrida. Apátrida é aquele indivíduo que não possui nacionalidade. De acordo com o artigo 1º da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, apátrida é toda pessoa que não seja considerada nacional por nenhum Estado, conforme a sua legislação. Todavia, apesar de não serem nacionais, os apátridas têm o dever de acatar as leis do país onde se encontram e seus direitos também serão regidos pela lei do país onde possuem domicílio ou residência. Então, a apatrídia é um fenômeno, infelizmente, bastante recente. Nós acompanhamos várias pessoas que vêm refugiadas de outros países, várias pessoas que têm uma situação bastante delicada em determinados países e elas perdem a condição de nacional daquele país e muitas vezes não se enquadram nas condições de nacionalidade do país que eles estão. Por exemplo, aqui no Brasil, via de regra, se uma pessoa nascer no Estado brasileiro, ela é considerada brasileira. Perfeito. Mas vamos imaginar que uma pessoa tenha saído de um país em guerra, tenha saído fugida. E a partir desse momento, que ela sai fugida do país dela, que ela sai sem autorização, ela perde a nacionalidade. Então, vamos imaginar que a pessoa tenha saído do país X e que ela tenha nacionalidade X. Agora, vamos imaginar que a partir do momento que essa pessoa sai refugiada daquele país de origem, do país X, ela já não tem mais nenhum vínculo com aquele país. Ela já não é mais considerada como pertencente, como nacional do Estado X. Aí ela vem para o Brasil. O Brasil, a princípio, não tem nenhuma hipótese dizendo que a pessoa que saia fugida de um país X vai chegar no Brasil e vai ser considerada brasileira. O Brasil não tem essa previsão. Então, se acontecer esse fato que eu estou dando para vocês de uma maneira hipotética, mas na vida real, e tem acontecido bastante, essa pessoa fica como se fosse nesse limbo. Porque ela nem é mais do Estado X, porque ela deixou de ser X a partir do momento que ela saiu de lá fugida, e nem é considerada brasileira também, porque ela não preenche os requisitos exigidos pelo Brasil para considerar que uma pessoa é brasileira. Lembrando também que cada país tem os seus critérios. Ah, Sandra, professora, mas eu quis cidadania de país X e não consegui. Eu tenho esse direito? Depende. Se você tiver respeitado e preenchido os requisitos que aquele país determinar para que você seja considerado um nacional, você tem direito. Se você não preencher esses requisitos, você não tem direito. Ah, professora, mas em tal país exige-se tais coisas, e aqui no Brasil exigem-se outras. Por quê? Porque cada estado é soberano. Cada estado vai criar os requisitos próprios para determinar quem vai ser nacional e quem não vai ser nacional. Pois bem, falamos já da apatrídia ou dos apátridas, e é importante que por conta desse fluxo intenso
de pessoas indo para lá e para cá o tempo todo, já inclusive se entende que a nacionalidade, além de ser um direito fundamental, ela também faz parte do rol dos direitos humanos. E existe uma força-tarefa bem grande exatamente para evitar essa condição de apátrida. E isso, na verdade, esse combate à patridia tornou-se um objetivo internacional, pois os indivíduos nessa situação enfrentam grandes problemas que impactam a sua vivência de uma forma digna e seu acesso aos direitos fundamentais. Então, nesse caso que eu falei para vocês, da pessoa que saiu do país X, não tem a nacionalidade X e veio para o Brasil. Ela não tem documento. Então, vocês imaginem uma pessoa que não consegue nem ter um RG. Vocês imaginem uma pessoa que não consegue ter nenhum tipo de documento. Como essa pessoa vai minimamente acessar os serviços essenciais? Ela não vai conseguir alugar uma casa, ela não vai conseguir emprego, ela não vai conseguir identificação civil. Então, é uma situação bastante delicada e que, inclusive, tem sido feitos esforços para que essa situação de apatridia ela seja contornada, ela seja minimizada pelos países que recebem essas pessoas. E quem que cuida da documentação, então, dessas pessoas? Tem uma agência da ONU, que é a Acnur, que ela emite o documento, pelo menos para que a pessoa não fique transitando sem nenhum tipo de documentação. Ela informa a condição dessa pessoa e se as autoridades desse país ou para onde essa pessoa estiver caminhando pedir, ela tem esse documento. Eu vou mandar para vocês o documento do Acnur e a proteção que a ONU imagina para esse grupo de pessoas. Aqui, olha que interessante, nessa parte pesquise mais, está falando, um dos grandes problemas humanitários vivenciados pela nossa sociedade atual é a questão do deslocamento forçado, que são exatamente os refugiados. Com certeza, você já ouviu muitas notícias na mídia sobre a difícil situação vivida pelos refugiados em diversos países. A questão do apátrida ou da patridia possui intrínseca relação com o tema dos refugiados. Você deve buscar ler mais sobre o assunto. Veja também a diferença entre apátrida de fato e jurídica. Um bom canal para informação é o site da ONU, nessa parte aqui, deixa eu sublinhar para vocês, da Acnur. Ai, desculpa. Já foi entrar aqui, já foi entrar direto aqui na Acnur. Eu só queria mostrar para vocês. Aqui, Acnur. Bom, recapitulando nossa aula, a gente já sabe, então, o que é nacionalidade, que é o vínculo jurídico entre as pessoas de Estado, o que é a falta desse vínculo jurídico, que é a patridia, ou a situação de apátrida. E é interessante também que a gente saiba que o conjunto de nacionais ou de indivíduos ligados ao Estado, a gente chama de povo. E o povo é um elemento importantíssimo para a gente configurar o Estado. A gente já aprendeu que o Estado ele é formado basicamente por um território, por um povo e também por um comando normativo, por uma ordem política. Então, o povo é um elemento importantíssimo para que a gente configure o Estado. E o Estado é o elemento fundamental, é o sujeito fundamental para a gente pensar em direito internacional. Vamos lá. Aqui, mas logo na frente, é feita a distinção entre povo e população. E agora a gente vai entrar num tema um pouquinho diferente,
a gente vai aprofundar a questão da nacionalidade, que na verdade a gente já estudou em direito constitucional e aqui a gente vai retomar para vocês. Existem basicamente 2 tipos de nacionalidade: a nacionalidade originária e a nacionalidade adquirida. A nacionalidade originária é aquela que ela vem coladinha com você quando você nasce. E a nacionalidade adquirida é aquela que você escolhe, aquela que você opta em ter ou não ter ao longo da sua vida. A nacionalidade originária, ela pressupõe 2 critérios para que possa existir. O critério é ius sanguinis, ou seja, o indivíduo é da nacionalidade dos pais, e ius solis, o indivíduo adquire a nacionalidade do país onde nasceu. Cada estado pode optar por um desses critérios para a concessão da nacionalidade, podendo, inclusive, optar pelos 2 e incorporá-los às suas normas internas. Ah, Sandra, e a questão da dupla cidadania ou binacionalidade? Vamos lá. O Brasil, majoritariamente, ele adota o critério do ius sanguinis, ou ius sanguinis. O Brasil, majoritariamente,